Olá, queridos, vamos seguir para mais um dia na nossa leitura bíblica. Hoje é o segundo dia e nós vamos continuar nossa leitura em Salmos e hoje nós iremos ler os Salmos 6, 7 e 8. Amém? Então vamos nessa. Se você puder, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo ou simplesmente reserve esse momentinho para estar você ligado, conectado com Deus e ouvindo o que Ele tem para nos dizer através da palavra dele. Amém? Vamos lá, Salmo 6. Oração de um enfermo. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando eu choro. Ele me escuta quando eu peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente, em completa confusão. É mais um salmo que nos traz refresco, apesar de todo o choro, de toda a angústia, de toda a alma abatida. É mais um salmo onde a gente pode confiar em Deus, sabendo que vamos ter dias de choros, dias de alegrias, dias de preocupações, dias leves, mas dentre esse salmo a gente aprende que quando a gente chora, Ele ouve o nosso choro, Ele recolhe a nossa lágrima e a gente confiante passa por mais esse dia de angústia. No caso aqui, é o enfermo não de uma doença, né? Não de uma catapora, um sarampo, um câncer, não é exatamente disso. É de uma alma abatida, é de uma alma aflita, uma alma medrosa, uma alma sem saber do amanhã. Mas a gente tem que confiar no Senhor, porque Ele está no controle. Ele esteve no controle ontem, Ele está no controle hoje e Ele estará no controle amanhã e eternamente. Então, se sua alma está abatida, o melhor lugar do teu choro é agora, nos pés do Senhor. E pode ter certeza que Ele está ouvindo, recolhendo as tuas lágrimas, te trazendo força para quando o dia do sorriso chegar, você estar pronto para as lutas que virão. E os seus inimigos fugirão de repente e ficarão confusos, sem entender a maneira que te levantou. Amém? Que Deus te abençoe. Salmos 7. Oração pedindo justiça. Ó Senhor meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles. O Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompense os que são de direito.
pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo e salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar as flechas. Ele pega suas armas mortais e atira suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus e a sua justiça, e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Essa palavra sobre justiça é onde a gente tem que se agarrar. Deus, ele odeia a mentira. Não importa a situação que a gente esteja passando, nós precisamos ser honestos, precisamos ser de verdade, porque é só dessa maneira que o Senhor vai poder nos julgar, entrar na guerra por nós, nos salvar, nos livrar, nos proteger dos inimigos. Ele cuida e ele ama a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ser filho do Deus vivo, filho do Deus da verdade. E ele só nos ajuda se estivermos no caminho da verdade. Se alguma coisa está torta no nosso caminho, que hoje seja o dia da gente endireitar, da gente falar com Deus, da gente correr para os pés dele, pedir perdão, reconhecer. Se a gente tem pecado, sabendo que está pecando, então vamos se conscientizar, vamos mudar essa nossa estrada, vamos mudar o lado do nosso percurso. Se a gente está pecando inconsciente, porque às vezes a gente peca, a gente não está na intenção de pecar, é aquele bendito bati o meu dedinho na quina e de repente a gente fica irado e fala alguma palavra que não deveria ter falado, faz um xingamento, coisas simples do dia a dia que passa às vezes até desapercebido, mas que às vezes a palavra que sai da nossa boca, que é lançada, nos retorna como palavra de morte. Então, se a gente tem pecado por acidente, a gente também tem que se endireitar. Porque Deus sabe, Deus vê, Deus entende, Deus ouve, inclusive os nossos pensamentos. Então, nós precisamos estar corretos, centrados dentro da vontade de Deus. E Ele, com toda a sua justiça, vai nos honrar. Essa minha Bíblia que eu tô lendo, até a linguagem pode estar diferente de muitos de vocês, mas é a Bíblia Sagrada na linguagem de hoje. É uma edição para jovens. E eu gosto muito dela, principalmente pelo entendimento, né? Que nos traz mais clareza. E ela, em alguns versículos, alguns capítulos, traz alguns tópicos. E eu vou ler sobre o Salmo 7, que diz nesse tópico pequeno assim: Ele é o protetor dos que são honestos de verdade. Deus protege a pessoa que é honesta de verdade. Ser honesto diante de Deus não significa ser perfeito ou ficar se torturando ao tentar fazer a coisa certa o tempo todo. Mas mesmo assim você continua tentando. Uma pessoa honesta sabe que ela não é perfeita. Essa pessoa compreende que a sua única esperança vem de Jesus, que morreu para fazer as coisas ficarem certas para ela. É preciso humildade para admitir essas coisas. As pessoas não estão acostumadas a falar muito frequentemente sobre essa palavra, talvez porque a ideia que elas fazem de humildade seja de uma pessoa que vive de boca fechada e olha para baixo o tempo todo. Mas, para se ter uma ideia real de humildade, a gente precisa olhar para Jesus. Esta é uma das mais notáveis partes da personalidade dele. Um coração humilde é o tipo de coração que Deus está procurando. Este é o tipo de pessoa que pode fazer o serviço de Deus. Ele protege essa pessoa de um jeito especial,
porque ele sabe que ela está pronta para fazer o que realmente ele deseja. Essa deve ser a nossa caminhada. Amém? Vamos lá para o Salmos 8, para encerrar o nosso segundo dia. Salmos 8. A grandeza de Deus e o valor do ser humano. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que pusestes nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que tu te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criastes, tudo puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Você é coroado com glória e honra. Nesse salmo, Davi está espantado porque é impressionante Deus do céu usa pessoas para governar a terra. Davi diz que nós parecemos pessoas fracas, indignas a uma posição de tamanha honra. Alguém disse que você é digno de uma coroa de glória recentemente? Digno de um lugar de honra? Não? Mas a gente está aqui para te dizer que você é digno desse lugar. E Davi diz que é desse jeito que Deus pensa de você. Às vezes pode parecer que a sua dignidade vem do seu boletim na escola, vem de como o seu chefe te elogia, de como você sai nos esportes, mas não é assim. Boas realizações são ótimas, mas elas não fazem você mais aceitável diante de Deus. Você não poderia fazer Deus amar mais você, mesmo se você tentasse. Ele tem amado você completamente desde a primeira vez que ele pensou em você. Ele é o seu maior fã. Ele ama muito, muito você. Você tem um lugar de honra no coração de Deus. E ele tem tanto orgulho de você e ama tanto você que ele te coloca uma coroa de glória e honra. Não se esqueça, você é especial para Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.